Sentem-se, abram as vossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 2, aonde eu quero falar nesta noite sobre meios divinos de santificação. Não nos adianta, meus irmãos, nós frequentarmos a igreja, não adianta nós termos uma vida inteira dentro da igreja, se nós não alcançarmos um nível de santificação que agrade ao nosso Deus. O nível de santificação exigido pela palavra do Senhor. Porque estes que não alcançarem esse nível exigido pela palavra de Deus, não alcançarão as promessas espirituais, vindouras e eternas que a Bíblia nos traz. Então a palavra nos diz em 1 Coríntios, capítulo de número 6 e versículo de número 2, apenas leremos até a interrogação, aonde Paulo escreve à igreja em Coríntios, dizendo assim: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Aleluia. Repito, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Uma pergunta que Paulo fez. Aleluia. Então, quem seriam esses santos que Paulo escreve aqui, meus irmãos? Aleluia. Nós, a igreja do Senhor. Então, se nós compreendemos que a palavra diz que os santos somos nós, então em um futuro que nós não sabemos ainda quando acontecerá isso, a Bíblia nos diz que nós vamos julgar o mundo. Aleluia. Olha a responsabilidade que nós temos. E quando fala em mundo, fala de uma palavra grega chamada cosmos, que quer dizer tudo aquilo que foi criado por Deus estará sob o julgamento, meus irmãos, daqueles que são santos. Portanto, se tu és santo, saiba que o mundo um dia tu irás julgar em um momento que Deus tem preparado no futuro. Porque olhem só, antes que eu entre realmente naquilo que eu quero falar dos meios divinos de santificação, observe, meus irmãos, que em determinado momento Jesus diz para os seus discípulos o seguinte: no dia do juízo, a rainha de Sabá se levantará e julgará esta geração mais perversa. Quem era a rainha de Sabá? Era uma mulher que na época de Salomão viajou quase 1000 quilômetros para conhecer e experimentar a sabedoria de Salomão. E tudo nos leva a crer que ela se converteu. E Jesus, usando aquele termo, dizendo que ela se levantará no dia do juízo e julgará esta geração mais perversa, significa que ela alcançou um nível de santidade permitida pela Bíblia para que ela julgue os pecadores no futuro que Deus tem determinado para a sua igreja. Uma pessoa como nós. Também, meus irmãos, Jesus diz assim: no dia do julgamento, no dia do juízo, os ninivitas se levantarão. Quem foram os ninivitas? Os ninivitas que ele se refere foi aquela geração que o profeta Jonas foi até lá e pregou para os ninivitas, porque Deus havia dito para eles: leve a mensagem, porque em 40 dias, se eles não se arrependerem, eu destruirei esta cidade. E os ninivitas se arrependeram e alcançaram o nível de santificação exigida pela Bíblia, que Deus permitirá que eles julgarão a geração mais perversa que comete pecado. E aqui Paulo fala conosco, meus irmãos: mas como alcançaremos o nível de santificação exigida pela Bíblia? O que nós, seres humanos, deveremos fazer? Porque os anjos, meus irmãos, não precisam de santificação, porque os que não aderiram ao plano de Deus foram destituídos da presença do Senhor. Os que aderiram aos planos de Deus, meus irmãos, não tem mais como pecar. Eles já atingiram este nível e não precisam mais ser julgados agora. Meus irmãos, notem que Deus deu 3 meios divinos de santificação. E somente esses 3 meios podem gerar santificação no ser humano. Não há outra maneira, não há outro ensinamento, não há outro caminho a não ser os 3 que nós vamos listar aqui
porque são 3 meios divinos de santificação que a Bíblia nos apresenta. Quer ser santo? Então siga esses 3 meios divinos de santificação. E o primeiro deles que eu quero falar, meus irmãos, é o sangue de Jesus Cristo. Notem uma coisa, meus irmãos, que o sangue de Jesus Cristo, ele tem um efeito santificador eterno, porque quando o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, é uma purificação que, se nós permanecermos nela, teremos os resultados eternos, meus irmãos. Observem Hebreus capítulo 13, versículo 12, diz: e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Vejam que o sangue que Jesus derramou, meus irmãos, por nós, não é um sangue que nos cura de enfermidades. O sangue que Jesus derramou por nós não é um sangue que repreende demônios. O sangue que Jesus derramou por nós não é um sangue que nos dá prosperidade, não. O sangue que Jesus derramou por nós tem um único efeito: nos purificar de todo o pecado. Aleluia. Glória a Deus. Quer ser santo? Desde que o sangue de Cristo purifique você, purifique a mim de todos os nossos pecados, meus irmãos. E quem é que deu o sangue? Quem é que deu esse meio divino para que nós alcancemos a salvação? Foi Deus. Porque note uma coisa, Isaías, segundo a tradição, irmão Vladimir, diz que Isaías foi prensado em 2 pranchas, e pegaram uma serra e o partiram ao meio. E eu acho interessante, lendo a história, e aí a gente começa a imaginar que quando a serra começou a cortar aquelas madeiras, né, aquelas 2 pranchas, aquelas 2 tábuas, só saía serragem. Mas diz a história, irmãos, que ali a pouco aquela serragem começou a sair avermelhada, porque foi quando a serra começou a cortar o corpo de Isaías e o sangue começou a escorrer misturado com aquela serragem. Mas o sangue de Isaías não tem poder para nos purificar e nos santificar, mas o de Jesus Cristo tem, meus irmãos. Aleluia! Glória seja o nome do Senhor. O que eu diria a respeito do diácono Estevão? O diácono Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo, e diz que ele foi apedrejado até a morte, meus irmãos. É verdade, eu lembro. E a história nos mostra, nos diz, que conforme Estevão recebia pedradas, ele foi se encolhendo, o seu corpo foi fragilizando por causa das fraturas e dos ferimentos, até a ponto de ele ficar, meus irmãos, com todo o corpo no chão. E diz a história que o sangue de Estevão ficou marcado nas pedras da cidade. Mas o sangue de Estevão não nos purifica e nos santifica, mas o de Jesus Cristo sim. Aleluia. Glória seja o nome do Senhor. Agente divino dado por Deus para nos purificar, aleluia, para nos santificar. Mas notem algo, irmãos. Eu já falei, eu acho que foi numa ceia aqui neste local, que quando nós falamos a respeito do sangue de Jesus, nós nos reportamos somente para os cravos na cruz. E nós falamos: Cristo foi pregado e lá na cruz ele derramou o seu sangue por nós. Mas o sangue de Jesus foi extraído antes ainda do seu corpo, começou a ser extraído no Getsêmani. Quando ele suou o sangue, aquele sangue era o agente divino que Deus estava dando para nós alcançarmos a santificação, porque foi sangue do Senhor. Depois, quando Jesus foi ser açoitado no que é chamado de flagelação romana, aonde os açoites não haviam limites de açoites, porque quando nós falamos ou ouvimos ou lemos que eram 39 chicotadas, isso não está de acordo, porque 39 era na lei judaica, era na lei mosaica, aonde se aplicavam 39 golpes, eram varadas e não chicotadas. E Jesus foi julgado pelos romanos, e os romanos não tinham nenhum compromisso com a lei judaica, portanto ele levou tantas chicotadas quanto
homens quiseram dar dele, a ponto de sair sangue das suas costas, sangue que nos torna santos na presença do Senhor. Aleluia. Ali saiu sangue. Depois Jesus é levado para a sala de audiência, aonde ali os soldados romanos zombam dele, colocam uma capa vermelha e diz que um traz uma coroa de espinho e coloca na cabeça do Senhor. Os espinhos penetram na fronte, na testa, na nuca, no couro cabeludo e sai sangue, sangue que é um agente, meus irmãos, divino para nós alcançarmos a santificação da nossa alma. E por fim, daí ele vai para a cruz, tem mãos e pés transpassados, sangue desce novamente do seu corpo, sangue é extraído do seu corpo, sangue que é um agente divino para a santificação do ser humano. E por fim, o soldado fura o lado, aonde sai água misturado com sangue, e segundo alguns expositores desse evento, dizem que ali era o último reduto de sangue do corpo. E se isso é verdade, então nós podemos dizer que no momento que foi perfurado o último reduto aonde podia haver sangue de Cristo ainda, no momento que foi perfurado, saiu. E poderemos então dizer, fundamentado nisso, que todo o sangue do corpo de Cristo foi extraído para que nós hoje alcançássemos a santificação. Agente ou meio divino de santificação, o sangue do Filho de Deus. Vejam que esse não foi dado por homens, porque a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então estou falando de 3 meios divinos de santificação dados por Deus, e o primeiro é o sangue do seu Filho Jesus Cristo. Aleluia. Quem sabe nesta noite nós podemos não mais crucificar Cristo, porque não há como, mas podemos sim, irmãos, levantar a nossa mão e agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez. Aleluia. Se nós hoje podemos dizer somos santos, é porque alguém pagou o preço para nós sermos santos. Mas deixe eu entrar no segundo meio divino de santificação. Eu listei alguns versículos aqui a respeito do sangue de Cristo e poderia continuar a citar para que haja sustentação bíblica daquilo que eu estou falando, mas também não quero me alongar muito por causa do tempo. Mas parto para o segundo meio divino de santificação, que não pode ser dado pelos homens, que não pode ser comprado, que não pode ser vendido, que não pode ser barganhado, que não pode ser negligenciado. E o segundo meio divino de santificação que Deus deu para nós é o Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Você tem o Espírito Santo contigo aí? Glória a Deus. Notem uma coisa, 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 11 diz, parte final, para resumirmos: mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito Santo. Olha que maravilha, meus irmãos. Ah, irmão, eu quero ser mais santo. Então peça que o sangue do Senhor Jesus te purifique de todo o teu pecado e busque o Espírito Santo na sua vida. Não limite. Paulo nos dá muitas recomendações. A maior parte, meus irmãos, da doutrina da igreja está fundamentada nos ensinos de Paulo. E é dali que nós temos que extrair como nós devemos nos comportar, como nós devemos fazer a ceia, como nós devemos fazer o batismo nas águas, como nós devemos buscar o batismo com o Espírito Santo, como nós devemos lidar com os dons espirituais. A maior parte, meus irmãos, dos ensinos para a igreja estão contidos nos escritos de Paulo. E ele nos dá uma recomendação seguinte: não extinguais o Espírito. Por que, meus irmãos, que Paulo se preocupa em dizer para as igrejas isso? Porque ali, meus irmãos, o Espírito Santo é um agente santificador que Deus enviou para a igreja dele. Aleluia. É por isso que nós não podemos deixar extinguir, mas devemos
devemos ser cheios do Espírito do Senhor. Aleluia. E notem uma coisa, que o Espírito Santo, meus irmãos, ele é responsável pela santificação interna. O sangue de Jesus é responsável por uma santificação perante Deus. É verdade. O Espírito Santo é responsável pela santificação interna nossa. Não há uma outra maneira do ser humano se santificar no seu interior se não for pelo Espírito Santo do Senhor. Aleluia. É por isso, meus irmãos, que nós temos que buscá-lo. É por isso que nós temos que deixar que o Espírito de Deus haja no nosso interior de uma forma plena, meus irmãos. E a Bíblia diz que ele pode se entristecer. A Bíblia diz que nós nos tornamos templo do Espírito Santo do Senhor. E aqui eu quero abrir um parênteses. Me chama muito a atenção esse ensino que fala a respeito, meus irmãos, do templo do Espírito Santo. Prestem atenção nisso aqui. Meus irmãos, no Antigo Testamento, as pessoas não eram o templo do Espírito Santo. Vamos voltar um pouco. Os anjos nunca foram e nunca serão templo do Espírito Santo. Eles não precisam. É verdade. Aleluia. E os anjos são seres superiores a nós. Os anjos são seres, meus irmãos, mais poderosos que os homens. Os anjos são seres numerosos, são seres velozes, são seres que têm um determinado poder dado por Deus. São seres que têm um corpo espiritual, mas que pode se materializar em determinadas situações, mas nunca foram templo do Espírito Santo. É verdade. Aleluia. Olha só isso. O privilégio que nós temos. Jesus, aleluia. No Antigo Testamento, meus irmãos, nunca se mencionou que alguém era templo do Espírito Santo. Porque no Antigo Testamento o Espírito Santo não fazia morada na pessoa. As pessoas eram cheias do Espírito de Deus, mas num outro sentido. Quando o profeta Isaías, que profetizou durante 40 anos, não significa que durante 40 anos o Espírito de Deus estava com Isaías, o Espírito Santo. Mas quando ele precisava profetizar, o Espírito descia, o tomava, ele profetizava e o Espírito Santo se retirava. Jesus. Mas com a igreja é diferente. Jesus começou a dizer assim: olha, eu vou para o Pai, mas rogarei para que ele envie um outro Consolador, para que este esteja convosco todos os tempos, até a consumação do século. Para sempre. E quando isso acontece, Paulo entende o mistério e ele diz assim: não sabeis vós que sois o templo do Espírito de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? No momento que nos convertemos, no momento que aceitamos a Cristo, nós nos tornamos templo do Espírito Santo e ele está em nós, meus irmãos, continuamente até o dia que Cristo vir buscar a igreja. Porque ele é o agente divino de santificação que nos santifica o nosso interior. Por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo do Senhor. Busque o Espírito de Deus, se renove no Espírito Santo do Senhor. Aqueles que são batizados com o Espírito Santo, falem em mistérios, falem em línguas espirituais, falem aleluia, para que tu possas ser cheio e ser santificado. O Espírito de Deus, meus irmãos, é algo fantástico falar sobre ele. Porque ele é um agente que não aceita pecado. Olha só, é um mistério grande. Se nós pecarmos contra o Pai, há perdão. Se nós pecarmos contra aquele que derramou o seu sangue por nós, há perdão. Mas se pecarmos contra o segundo agente divino de santificação, a Bíblia diz que para este pecado não há perdão. Porque ele é santo. Não que o Pai e o Filho não sejam santos, mas notem que há algo, meus irmãos, nisso para nos chamar a atenção profundamente, porque o Espírito Santo ele veio, meus irmãos, para habitar em nós, para nos santificar o nosso interior, para que nós sejamos
santificados de fato Aleluia. e alcançarmos a vida eterna na presença do Senhor. Vejam que a recomendação bíblica é um alerta para que não pequemos contra Ele, mas em contrapartida a recomendação bíblica diz que é para nós sermos cheios dele, cheio deles, aleluia, para que a nossa vida seja santa, o nosso interior. Aleluia. Porque, meus irmãos, que muitos são desmascarados, porque transparecem uma santidade que não são, porque o Espírito de Deus não está com ele. Porque quem santifica o interior da pessoa é o Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Deixe-me ler mais um versículo, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por você, Deus, elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito, e esse Espírito está em letra maiúscula, que não quer dizer o Espírito do homem, mas o Espírito de Deus, o Espírito Santo, e fé da verdade. Então, se nós queremos alcançar a santificação, vamos nos fundamentar no sangue do Senhor Jesus Cristo, que é o sacrifício que Ele fez, e vamos ser cheios do Espírito Santo do Senhor, para que Ele nos santifique o nosso interior, aleluia. Mas notem uma coisa, irmãos, que me vem à mente agora: o sangue de Jesus tem um efeito eterno, absoluto, posicional de santificação. Nos tira da posição de pecadores e nos coloca na posição de santos na presença do Senhor. Nos tira da posição de criaturas e nos coloca na posição de filhos na presença do Senhor. Esse é o efeito do sangue de Cristo como santificador. Mas existe um inimigo. O inimigo que tenta, meus irmãos, nos tirar dessa santificação. E esse inimigo chama-se Satanás. Ele se opõe à santificação dada pelo sangue de Cristo. Ele é o agente espiritual que se opõe. Mas a Bíblia diz que maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. E Jesus diz assim: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Se Ele venceu o mundo, meus irmãos, nós temos que crer que Ele nos ajudará a vencer o mundo também. Aleluia. Também Ele diz que o nosso inimigo anda em derredor, bramando como leão. Mas a Bíblia diz também que o anjo do Senhor se acampa ao nosso redor e nos livra e nos guarda. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. O Espírito Santo é o agente divino de santificação para o nosso interior. Mas há um inimigo que tenta desfazer esta santificação. E esse inimigo que se opõe à santificação do Espírito Santo em nós chama-se a nossa carne. É verdade. E aí a Bíblia diz que um luta contra o outro, mas o Espírito... Porque não adianta, meus prezados, nós nos iludirmos na casa do Senhor. Não adianta nós termos a credencial de ministro, termos a credencial de membro, termos a Bíblia, termos a aparência de um crente, se o nosso interior não for santificado. É como dizia o profeta: são como túmulos caiados. Ou seja, por fora tem uma aparência bonita, mas por dentro, meus irmãos, nada do que pode ser aproveitado. E eu penso assim que é uma luta constante. Gálatas, no capítulo 5, versículo 17, diz assim, ó: porque a carne cobiça contra o Espírito. O que é cobiça, meus irmãos? A palavra cobiça quer dizer desejo, quer dizer disposição contrária. Então a nossa carne tem uma disposição contrária ao Espírito de Deus dentro de nós. E é por isso que muitos de nós não conseguem permanecer nos caminhos do Senhor, porque esse desejo, porque essa disposição da nossa carne acaba se tornando mais forte do que o desejo nosso pelo Espírito de Deus. Mas aquele que deixa o Espírito de Deus dominar a sua carne, este terá, aleluia, abundância da presença do Espírito do Senhor e a sua subida ao céu
está praticamente, meus irmãos, assegurada enquanto ele estiver nessa posição. Mas veja que diz: cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. O Espírito resiste também, porque a intenção de Deus é que ninguém venha a se perder, mas que todos venham ter conhecimento da verdade e alcancem a salvação. Mas o Espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro. Então é uma luta, meus irmãos. Paulo tinha esse conflito. Ele chegou a dizer assim em uma das suas cartas: aquilo que eu quero fazer eu não consigo fazer, mas aquilo que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Era uma luta entre a carne e o Espírito de Paulo, meus irmãos. Mas Paulo deixou que o Espírito prevalecesse, crucificando a sua carne na cruz do Calvário, e deixando, meus irmãos, um legado para nós, quando ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Porque a mim, ele diz, o Espírito prevaleceu, aleluia, e eu alcancei a santificação que a Bíblia exige que nós alcancemos. Então nós precisamos, essa luta é constante, meus irmãos. Jovens que estão aqui sabem que essa luta é constante. Nós, irmãos e irmãs, sabemos que é uma luta constante, mas sabemos que o Senhor nos dá vitória. Aleluia. É verdade, aleluia. Notem uma coisa, meus irmãos, que todos esses meios divinos para alcançarmos a santificação nos trazem resultados espirituais. Porque a palavra de Deus, meus irmãos, ela é necessariamente um livro com verdades espirituais. Os efeitos, meus irmãos, da Bíblia são efeitos espirituais. Em contrapartida, meus irmãos, em contrapartida não, em bênçãos adicionais a essas questões espirituais, vem o nosso bem-estar aqui na terra, vem a nossa prosperidade, vem a nossa saúde, vem ver os nossos filhos serem vitoriosos, bem encaminhados. São bênçãos adicionais às bênçãos espirituais que a Bíblia coloca. Portanto, busquemos primeiro as questões espirituais, conforme a própria recomendação de Cristo, e as demais coisas serão acrescentadas a nós. Quando invertemos isso, meus irmãos, as coisas não funcionam. Mas vejam que todos esses agentes espirituais, esses meios divinos de santificação, tratam de questões espirituais. E o nosso coração tem que estar voltado para as questões espirituais. É claro que as demais são acrescidas, sim, sem dúvidas. Mas vou para o último meio. Aleluia. Para o último meio divino de santificação. E ele também tem um inimigo. Esse último meio é a palavra de Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é responsável pela nossa santificação externa. Observem que quando a gente termina de falar desses três agentes, nós observamos que o sangue de Cristo nos santifica na presença de Deus, o Espírito Santo santifica o nosso interior, e a palavra de Deus santifica, meus irmãos, as nossas atitudes exteriores. E assim nós estamos completos. E nós observamos que Deus nos deu agentes de santificadores completos para a nossa vida. Aleluia. E assim, meus irmãos, eu não posso dizer que o meu interior é santo se as minhas atitudes não correspondem de uma pessoa santa. Porque Deus se preocupou e deu a sua palavra. Ela é responsável pela santificação externa. É a prática nossa, meus irmãos, como cristãos, como santos. Então vejam que em João capítulo 17, versículo 17 também diz assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então esta verdade tem poder para nos santificar. Aleluia. E nós temos um inimigo, meus irmãos, que é o mundo. O mundo se opõe à santificação das nossas práticas. O mundo se levanta contra ela. Notem, meus irmãos, que a Bíblia nos diz que é para nós termos pensamentos puros, pensamentos sadios, mas o mundo nos bombardeia com situações para que nossos pensamentos saiam do pensamento sadio que a Bíblia exige.
Porque o mundo se opõe a isso, meus irmãos. Nós vemos que a Bíblia diz que é para que nós nos amemos uns aos outros, mas o mundo prega ao contrário. O mundo prega a violência, prega que se alguém fez o mal, nós temos que dar o troco para ele. Mas a Bíblia diz que não é para nós pagarmos o mal por mal, mas o mal por bem. Então a Bíblia é a prática, ela nos santifica as nossas práticas, meus irmãos. A Bíblia nos diz que é para nós, se nós tivermos duas túnicas, e alguém não tiver, é para que a gente pegue uma delas e dê para aquele que não tem. Mas o mundo nos diz diferente, meus irmãos. O mundo nos puxa para o individualismo. Mas a Bíblia, que é a nossa prática de santificação externa, nos ensina como nós temos que agir. Então notem, meus irmãos, que esta verdade, que é a palavra do Senhor, ela nos santifica para nós podermos ter práticas de santificação. Nada adianta eu dizer que eu estou santo na presença de Deus. Nada adianta eu dizer que eu estou santo no meu interior se eu não demonstrar isso uma atitude de santo. Aleluia. Então vejam que a palavra de Deus, e aí quando a gente começa a falar sobre a palavra, a Bíblia nos fala de símbolos da palavra do Senhor. E um símbolo da palavra de Deus é o martelo. Porque o martelo, meus irmãos, ele bate na rocha, ele bate até que a rocha se parte, esmiuça a rocha. Assim é a palavra do Senhor. Nós pregamos uma vez, bate no coração e retorna. Pregamos outra vez e vai indo, e vai indo, e vai indo, até que aquele coração duro de pedra se abre e a palavra do Senhor entra e ele recebe a Cristo como Salvador. Aleluia. Então assim é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é símbolo, meus irmãos, é simbolizada pela água. Porque a água nós usamos para nos limpar, nos lavar. Né? E assim como ela é, meus irmãos, simbolizada pela água, quer dizer que a palavra de Deus nos lava, nos limpa, meus irmãos, também dos nossos pecados. Agente divino dado por Deus para que nós alcancemos a santificação. Mas alguém pode dizer que a Bíblia foi escrita por homens, e de fato foi escrita por homens, mas Deus chamou homens para escrever segundo a direção do seu Espírito. Aleluia! Não foi segundo o pensamento de homens, segundo intenções políticas da época, mas foi segundo o que Deus queria que nós soubéssemos para sermos santos. Aleluia! E é por isso que ninguém consegue, meus irmãos, desacreditar a Bíblia. É por isso que ninguém consegue impedir de que a Bíblia seja o livro mais vendido de todo ano. Que ninguém consegue impedir que a Bíblia seja o livro mais reproduzido no mundo todo. Porque ela traz a palavra que nos santifica, meus irmãos. Portanto, leiamos a Bíblia. Portanto, preguemos a Bíblia. Vivemos os seus ensinos, para que a santidade na nossa vida seja demonstrada pelos nossos atos. Glória a Deus. E vejam que em 1 João, capítulo 2, versículo 15 diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Deus. Aqui, meus irmãos, como eu coloquei para os irmãos que o mundo se opõe à santificação da palavra de Deus, e a Bíblia ela mesma diz: olha, vocês vão encontrar esse inimigo, não amem ele, porque se vocês amarem o mundo, o amor do Pai não vai estar nesta pessoa. Mas que nós venhamos amar, meus irmãos, o nosso próximo como a nós mesmos. Glória a Deus. Em certo momento perguntaram para Cristo assim, dizer, qual é o principal mandamento? Ele disse: olha, amarás a Deus sobre todas as coisas, esse é o principal. Mas eis que um novo mandamento vos dou: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aleluia. Isso que está, essa recomendação que está na palavra do Senhor, demonstra que as nossas atitudes é uma atitude de santo quando nós conseguimos amar alguém. Aleluia.
Porque ninguém ama, meus irmãos, sem revelar este amor para alguém. É verdade. Eu posso chegar e dizer assim, não, eu amo todo mundo, meus inimigos, etc., todo mundo. Mas nunca ninguém consegue ver a demonstração deste amor externo. Mas aquele que é santo pela palavra do Senhor, santificado pela palavra do Senhor, ele demonstra. Notem uma coisa que eu vou falar. Quando Deus perdoa os nossos pecados, a Bíblia diz que Ele lança no mar do esquecimento e não se lembra mais deles. Pecado perdoado, meus irmãos, nunca mais Deus vai cobrar de nós aquele pecado perdoado. Aleluia. Mesmo que tornemos a pecar e por causa desses pecados pecamos a salvação, mas aqueles que foram perdoados, Deus não vai nos cobrar. É verdade. Mas nós, quando perdoamos, não nos esquecemos. O ser humano perdoa a dívida de alguém, a ofensa de alguém, algo que alguém fez errado contra nós. A gente chega e diz, meu irmão, te perdoo, mas eu nunca esqueço daquilo. Esta é a realidade do ser humano. É verdade. Mas Jesus, quando nos perdoa, Ele nos perdoa e não se lembra mais daquilo que nós fazemos. Aleluia. Aleluia. Quem sabe nesta noite é noite de perdão no nosso meio, Jesus. Glória a Deus. de perdão no meio da nossa família, de perdão no meio do ambiente que eu trabalho, ambiente profissional. Quem sabe nesta noite é uma noite de renovação espiritual. É verdade. Quem sabe nesta noite é uma noite de pedido, meus irmãos, de purificação, de santificação pelo sangue de Cristo. É verdade. Aleluia. Porque nós precisamos atender às nossas necessidades espirituais e da igreja. Nós não podemos, irmãos, focar somente nas necessidades materiais e particulares dos membros e da igreja. Nós precisamos focar mais nas questões espirituais, porque Jesus está vindo buscar a sua igreja e só subirá aquele que é santo, santo na presença do Senhor. Aleluia. E nesta noite, meus irmãos, eu não quero tomar mais